Muito bem, nós estamos agora começando aqui a nossa entrevista do dia, recebendo aqui no estúdio a coordenadora da Central de Transplantes de Mato Grosso do Sul, Claire Mioso. Bom dia, Claire, bem-vinda novamente à CBN Campo Grande. Bom dia a todos os ouvintes. Mais uma vez, muito obrigada pelo convite, né? Pela oportunidade de falar um pouquinho sobre a doação e o transplante no estado de Mato Grosso do Sul. E numa data especial, né? Porque a Central de Transplantes está comemorando Bodas de Prata, é isso? Exatamente. Esse ano, né, em agosto, nós completamos 25 anos de autorização da Central Estadual de Transplante pelo Ministério da Saúde. Então, a gente está, assim, bem feliz, né? Tivemos muitos avanços, ainda temos muitos desafios, né? Mas temos muito a comemorar. Gerson Vassoff, fico aqui imaginando quantas vidas não foram salvas em 25 anos. 25 anos, né, Lígia? A gente falando aqui, né, desde ali dos anos 90, e aí a Claire chegando para fazer parte também da Central a partir de 2003. Então é bom a gente ter a presença dela hoje aqui para saber como é que está toda essa jornada, esse importante trabalho aqui no estado, né? Claire, o que você destaca aí nesse tempo? Você que ficou mais tempo à frente aí na coordenação da Central, né? Sim, a Central ela foi autorizada pelo Ministério da Saúde em agosto de 99 e eu entrei na Central em janeiro de 2003. De lá para cá fizemos grandes mudanças, né? A gente trabalhava dentro da Santa Casa. E aí hoje nós temos nossa sede própria, que é bem no centro, né? Então, assim... Eu lembro disso, viu? Você falou agora, chamou a memória aqui, Gerson. Eu lembro de quando a Central de Transplantes funcionava dentro da Santa Casa. Sim, exatamente. A gente tinha uma sala ali bem na entrada, né? E aí depois de mais ou menos uns 2 anos e meio, a gente solicitou um local. Eu acho que a Central ela tem que ter a própria identidade. Sim. Porque se você trabalha dentro do hospital, acaba que você não é uma central de transplante, você é uma central de transplante daquele hospital. Acaba beneficiando aquele hospital. Exatamente, de certa forma, né? E a central ela tem que ser assim neutra nesse sentido, né? Claro. Nós somos um órgão que é responsável pelo gerenciamento de todas as atividades de doação dentro do estado. Então a gente não pode estar ligado a um hospital. Nós somos um órgão que gerencia. E as doações, elas podem ocorrer em qualquer hospital dentro do estado. Então, nós precisávamos ter uma sede própria e hoje a gente tem. Mas aquilo foi para o nascimento da Central, né? Foi a forma de viabilizar a Central. Ela teve que começar em algum momento. Exatamente. Né? E era o único hospital que realizava captação e transplante no estado, né? Exatamente. Então, eu acho que isso foi assim também... uma negociação ali naquele momento, né? Precisava sair uma portaria que todos os estados tinham que ter centrais. E aí a Santa Casa, né, em parceria com o governo do estado, cedeu ali no momento um local para a gente poder trabalhar. Mas depois, né, com o tempo, a gente foi vendo que realmente a gente precisava de uma sede própria. Claro. E aí hoje com sede própria, né, Lídia, a gente falando sobre tantos anos de trabalho, e aí a gente vê que a gente teve, então, o primeiro transplante de fígado aqui no estado, Claire. Eu queria que você falasse sobre isso, porque é um marco nesses 25 anos também, né? Este ano, né? Exatamente, né? Assim, o transplante, por exemplo, de rim, ele já existia antes de existir a central. Exato. De córnea também, né? E o de fígado sempre foi, assim, uma meta do governo do estado e da central, a gente fazer transplante de fígado, né? Porque, assim, é muito difícil para o paciente que precisa de transplante de fígado se deslocar para outro estado fazer. Primeiro que a pessoa não pode ir sozinha, ela tem que ir com alguém da família. São situações graves, as pessoas que têm problema de fígado, elas ficam muito debilitadas, né? Então, era um sonho e uma meta. E aí, a gente conseguiu, né, uma equipe de São Paulo, né? O doutor Gustavo Rapaz, ele veio para cá, conheceu o estado e se interessou. E aí a gente montou esse serviço dentro do Hospital do Pênfico, ele foi autorizado nesse ano em janeiro, né? Só que daí tinha toda essa questão da documentação junto à CESAL, que tem que contratualizar o serviço para poder realmente receber, né? Já que o nosso município é gestão plena.
E aí, em julho, saiu a contratualização. E em julho mesmo, a gente já fez o primeiro transplante. E foi assim, foi um dia muito marcante para a gente da Central, assim, porque foi um sonho, principalmente, assim, para mim, como coordenadora, porque eu buscava isso há 20 anos, né? E, os assim, fígados iam todos para fora, né? Todos captados fora, aqui. Todos para fora, né? Brasília era bem beneficiada com os nossos fígados, né? Porque tem que ser um local perto, né? Mas assim, sempre teve captação, sempre ajudamos as pessoas que estavam na fila, porque nós somos um grande sistema, né? Sim, é um sistema nacional. Nacional, né? Mas a gente tinha o sonho de atender os nossos pacientes e atender eles aqui, né? Então foi assim, um dia muito emocionante, né? Um dia que foi marcado assim por muitas emoções, a família da pessoa que transplantou estava lá também, né? Deu tudo certo e a gente fez até hoje já 12 transplantes de fígado. Olha de julho para cá. De julho para cá, né? Ou seja, praticamente 2 por mês, né? Praticamente, até um pouquinho mais de 2 por mês, né? Então, assim, a gente tem ainda sonhos de aumentar muito os transplantes, a gente precisa, né? Os pacientes, eles morrem na fila. Infelizmente. Infelizmente, né? Mas, assim, o que a gente pretende, né, é aumentar os transplantes, mas para isso a gente precisa aumentar os doadores, né? E como que estão os números aí, Claire, nesses 25 anos aí? Então, a gente tem uma história, assim, bastante bonita até, eu acredito, assim, né? Nós já fizemos, na época a gente fazia coração, né? O ano passado a gente parou de fazer, né? Mas desde que Foi por conta da pandemia, né? E assim, as equipes não tiveram mais interesse em continuar, os estabelecimentos, então o transplante de coração, ele, por enquanto, no estado não estamos fazendo. Mas a gente já fez 19 transplantes de coração, parece um número pequeno, mas não é, porque o coração não tem tanta... Apesar de ter demanda, mas se você não tiver o órgão naquele momento, as pessoas morrem na fila. É muito rápido, né? É, muito rápido. E as doenças são graves que fazem com que a pessoa entre na fila, né? Fizemos mais de 4.000 transplantes de córnea no nosso estado. Fizemos 12 de fígado, porque começou esse ano, né? Quase 800 transplantes de rim. Fizemos também de tecido músculo-esquelético 65 e de medula óssea autogênico, que a gente faz lá na Cacemes, fizemos 11. Então, assim, nós temos muitos desafios ainda, né? Eu ia falar, para 25 anos, é claro que tudo isso aqui é uma baita comemoração, porque são vidas que foram salvas. Sim. Mas para 25 anos poderia ter sido ainda maior, né, Claire? Com certeza, você falou a verdade. Poderia ter sido bem maior, mas assim, o que acontece? Na verdade, Lígia, o transplante ele só vai acontecer se eu tiver um doador. Se a família... Se a família autorizar, né? Então, assim, o contexto não é só o transplante, é o antes do transplante, todo o trabalho que você tem que fazer para naquele momento difícil que a pessoa perde um ente querido, ela dizer sim para a doação. Esse ainda é o maior desafio, Claire, a maior necessidade é trabalhar essa conscientização das famílias? Certeza. Certeza que é o maior desafio nosso, e não só da nossa central, como de a maioria do Brasil, porque assim, existem 3 estados que estão muito bem em termos de doação, que seria o Paraná, Santa Catarina e Rondônia, por incrível que pareça. Rondônia? Rondônia. Olha E só. eles têm muito aceite da doação. Então, isso é um trabalho, assim, que tem que ser feito, e tem que ser feito antes de ocorrer a solicitação da doação, né? Porque as famílias, elas precisam falar sobre isso, né? Porque ali, assim, naquele momento que a pessoa morre, você chegar com a proposta, né? De, vocês aceitam a doação? A família está em choque naquele momento. Está em choque, né? E principalmente quando é um acidente, uma pessoa mais jovem, assim, é mais difícil ainda o convencimento, né? Se a pessoa ainda ficou doente, ficou no hospital, teve aquele tempo da família absorver aquela situação, é um pouco mais tranquilo. Mas aquele acidente que aconteceu, uma pessoa jovem, é difícil a família aceitar. E é justamente em casos de pessoas jovens, de acidentes, que se aproveita o maior número de órgãos, né? Exatamente, por conta da idade, né? Que tem alguns órgãos que têm limite de idade, né? E também as condições dos órgãos, né? Às vezes a pessoa que morre,
Hoje, até no nosso estado, assim, nós temos um perfil hoje de doadores mais velhos que morreram de acidente vascular cerebral. A maioria dos nossos doadores. Né? Hoje, o trauma e pessoas jovens é muito pouco. Que nós melhoramos muito essa parte do primeiro atendimento com o SAMU, essa questão, né? A pessoa sofre um acidente, sim, aí já vai... aquele primeiro atendimento, ele muda muito o perfil da evolução, claro, dali daquele momento, se a pessoa às vezes vai ao óbito, sim, ou não. Sim. Então, a gente tem esse perfil de pessoas que são mais idosas e pessoas que morreram de acidente vascular cerebral, que daí a pessoa já tem algum comprometimento para ela ter tido esse AVC, né? Então, assim, a pessoa jovem, os órgãos podem ser doados todos, né? Coração, porque, sim, o coração tem limite de idade, né? Pulmão também. O pulmão, né? O pâncreas também tem limite de idade, né? E nossos doadores hoje, eles estão mais na faixa de 40, 50, 60, até de 70. E então, para você ver como que tem diferença de um estado para o outro. Por exemplo, Rondônia, que a gente está indo lá buscar órgão, a gente foi pegar, nós tivemos oferta e aceitamos 4 fígados de Rondônia. Olha só. E os doadores de Rondônia, eles são todos jovens e de trauma. Então, você veja como que a diferença, né, do atendimento ali na questão... Da abordagem, assim, né? E o pessoal ali anda sem capacete, sem cinto, né? Então, isso muito muda... De moto, muito, né? de moto, muitos e bicicleta, e aí muda o perfil da doação. Então, assim, a gente precisa trabalhar muito essa questão da divulgação, essa questão de orientar a família, como a pessoa pode ser um doador, né? E isso muda ali naquele momento de você dizer sim ou não à doação. Né? Porque a gente sempre falou isso aqui, isso é um grande gesto de amor ao próximo. Porque você está se despedindo de alguém que você não quer se despedir, né? Mas que ele pode, naquele momento, salvar outras vidas. Às vezes não é uma vida só, são várias, né, Claire? Várias vidas, né? E a gente tem, assim, uma grande experiência em relação a isso. Por exemplo, se aquela pessoa que morreu já falou que era doador, a entrevista, ela flui muito tranquila. Muitas vezes a gente já teve experiência, assim, de morrer filho, e os pais falam, olha, eu não sou doador, mas meu filho falou em vida que era doador, e a última vontade vai ser respeitada. Então, é incrível como uma conversa... Entre os familiares, que tem que ser a família. Ela muda naquele momento que você vai fazer a entrevista. Assim como o contrário, né? Às vezes a pessoa falou para a família que gostaria de doar e tem família que nega e a vontade é a da família. Exatamente. Nessa hora, né? Nessa hora, sim. Quem decide, quem decide sempre é a família. Mas eu posso garantir assim para você que na maioria das vezes a família sempre atende o pedido da pessoa. Então, para quem está nos ouvindo aqui pela CBN Campo Grande e quer ser um doador, porque todos nós somos finitos, né? Um dia nós vamos. Sim. Então, quem quer ser doador, fale isso com a sua família. Exatamente. Exponha isso para os seus entes queridos, né? Porque, às vezes, a pessoa fala assim, mas na minha identidade está escrito que eu sou doador. Mas se não conversou com a família? Porque essa lei ela já não existe mais, que era uma lei presumida. Hoje a lei é do consentimento familiar. Ajuda você escrever na identidade que é um doador? Ajuda, mas não resolve. Quem vai resolver é o pai, a mãe, o irmão, o avô, a avó e esposo e esposa. Que são os que autorizam a doação. Parente até 2º grau. Então essa conversa ela tem que existir, sabe? Porque senão realmente ela fica difícil ali no momento. E também a gente tem, não é só negativa também, né? A gente precisa também de pessoas preparadas para fazer esse acolhimento familiar dentro do hospital, acolher essa família. Então, aí entra o trabalho da OPO, a Organização de Procura por Órgãos, né? Exatamente. Que ela foi criada justamente tanto para dar o amparo a essas famílias, né? E para buscar esses órgãos numa hora em que já a vida daquela pessoa ela está só mantida por aparelhos. Exatamente. É isso, né? Porque assim, a gente tem que deixar uma coisa bem clara. Nós, da saúde, nós estudamos e fomos treinados para salvar vidas. Sim. Sempre, né? Até o último instante.
Mas chega um momento que não tem mais o que ser feito. E nesse momento é que entra essa questão da doação de órgãos, né? A morte encefálica, né, que é o que nos proporciona conseguir as doações, ela é um exame extremamente seguro, né? São feitos por 2 médicos. E não só uma etapa, são várias etapas. São várias etapas, são 3, né? 3 exames, um médico, depois outro e mais um exame gráfico. Então, é um diagnóstico seguro, comprovado cientificamente pelo Conselho Federal de Medicina. E é isso que a gente precisa, né? A gente precisa ter pessoas capacitadas, treinadas, e precisamos ter aquela família, né? Que já está, vamos dizer assim, preparado ninguém está, né? Para aquele momento, né? Não existe. Mas é como você disse, nós somos finitos, né? Nós somos finitos. E essa conversa, ela muda muito o destino de dizer sim ou não naquele momento que a família... Imagina você tirar uma pessoa, por exemplo, da diálise, que faz sempre, da hemodiálise. Tirar uma pessoa da fila e que ela estava ali sem perspectiva, né? Então, isso é conhecer um pouco a realidade, é uma questão de humanidade mesmo, né? Sim. E assim, né, não é só a diálise, né? Pessoas com problema cardíaco que não conseguem dar 3 passos. Não conseguem respirar. A questão do pulmão, a córnea, né? Que é uma situação, às vezes a pessoa não enxerga e faz o transplante e volta a ter uma vida normal, né? Então, essas coisas, assim, é muito importante as pessoas que têm dúvida, né? Entrar em contato com a gente também, né? E procurar saber como pode, o que eu posso fazer, né? Porque a gente também... não está livre de precisar de um transplante. Claro. Né? A gente também pode ter o dia da manhã uma evolução de alguma doença e necessitar de um transplante. Pode ir para uma fila, né? Pode ir para uma fila. As filas são imensas. Mais de 60 mil pessoas no país esperando por um órgão, um tecido. Qual é a fila maior? É a de rim? De rim. A fila maior é de rim porque a pessoa ela tem uma segunda alternativa, que é fazer a diálise, né? Então, ela continua viva, dialisando, uma qualidade de vida, vamos dizer assim, que não é nada boa, mas continua viva. Nós seguimos aqui com a Claire Mioso, coordenadora da Central de Transplantes de Mato Grosso do Sul, falando aí sobre os trabalhos em 25 anos de existência da Central de Transplantes em Mato Grosso do Sul e da importância aí da conscientização das famílias num momento difícil, de maior dor, que é o momento de despedida, né, de alguém, de algum familiar, em que esse familiar pode salvar outras vidas doando órgãos, né? Nem sempre todos os órgãos, mas que sejam as córneas, por exemplo. Já ajuda alguém a voltar a ter visão, né? Então, qualquer órgão doado vai ajudar a salvar vidas, vai ajudar outra pessoa a ter uma qualidade de vida melhor. Claire, quem quiser informações, quem quiser saber um pouco mais sobre a Central de Transplantes, para onde deve se dirigir? Então, nós trabalhamos na Afonso Pena, esquina com a Rua Bahia, né? Ali naquele quarteirão onde tem um complexo do governo, 24 horas ininterruptamente. Nós temos 2 telefones também que as pessoas podem ligar, né? Que é o 67 3312 1400 e o 33218877. Temos também o e-mail que as pessoas mandam muitas perguntas, assim, dúvidas, né? Que é o cet@saude.gov.br. A gente sempre responde, a gente faz um convite também que as pessoas às vezes, mas existe mesmo uma central, faz mesmo transplante aqui no estado, né? Nós funcionamos 24 horas, as pessoas estão convidadas, se quiserem conhecer a central, como funciona, né? Eu acho isso bem importante, assim, até para as pessoas tirarem as dúvidas, né? Então, nós estamos à disposição e a gente espera que em 2025 a gente possa melhorar bastante os transplantes, né? Os nossos números, né? Diminuirmos um pouco as filas, né? Diminuir as filas. Agora, né? tem uma situação, Claire, que vem preocupando muito. A gente conversou ao longo desse ano aqui com vários especialistas, que é o uso cada vez maior nos últimos anos de jovens usando fumo.
tanto aqueles vapes, quanto o cigarro voltou, né? Depois de muitos anos, a gente teve uma queda no número de fumantes Sim. no Brasil, e agora voltou a virar moda isso. E a gente tem relatos e notícias recentes de jovens já na fila de transplante, também à espera de pulmão, inclusive. Exatamente. Né? Então, a gente tem uma situação que está se agravando. Sim. Né? Então, nós vamos ter aí uma diminuição, talvez, do número de pulmões doados, porque cada vez mais jovens estão sendo fumantes, né? E cada vez mais jovens, talvez, precisando de pulmão, entrando numa fila de transplante. Isso é uma situação gravíssima, né? Eu acho que isso vai ter que ser, assim, uma política, né? Como você lidar com isso, porque é uma moda, né? Como você falou, né? As pessoas, elas vão muito por moda, né? Cigarro eletrônico hoje. Não, assim, você vê aqueles grupos de pessoas fumando isso, achando que porque não é o cigarro, que é aquele que inala, mas a situação acho que ainda é pior com esses eletrônicos, né? Então eu acho assim, vai ter que pensar nisso também, uma política com relação a vincular essas questões do perigo disso, né? A longo prazo e até a curto prazo para certas pessoas, né? E isso não é só o pulmão que afeta, né? Afeta também a questão da gengiva das pessoas, câncer de garganta também, né? De Os boca. próprios dentes dos jovens também é comprometido com esse tipo de hábitos, né? Isso tem que ser feito campanhas, tem que ter uma política que realmente fale sobre isso e alerte. Porque muitas vezes a pessoa faz uso, mas não tem noção do perigo disso a longo prazo. Sim. Então, eu creio que isso tem que ser falado, orientado, porque senão, na verdade, assim, a gente nunca vai ter doador suficiente para esse número de pessoas na fila. Por isso, as políticas, né, de atenção básica, né, a questão do como que uma pessoa às vezes evolui para um transplante de rim, né? Uma pessoa às vezes é diabético, tem a pressão alta, né? Então, muitas vezes, tratando ali naquele momento ali, quando a pessoa é jovem, ela não evolua para um transplante de rim, ou um transplante de fígado, ou uma questão do pulmão, igual você falou, né? E isso daí tem que ser conversado, né? Acho que tem que divulgar, tem que falar, não pode esconder, né? Isso. Porque é interessante você, naquele grupo de jovens ali, tá fazendo uso, né? Mas e sempre tem o chato, né? O careta. Mas tem que ter, né? Tem que ter, e assim, muitas vezes a pessoa até para se inteirar no grupo, ela acaba fazendo uso e não sabe das consequências de um ato desse, né? E isso é muito triste, porque o transplante de pulmão, ele realmente... É o mais raro, né? E se a pessoa não fizer, realmente ela vai evoluir para óbito, como o coração também. Como o coração, muito rápido. E muito rápido e muito triste. E as equipes de transplante de pulmão no país são escassas. Né? Muito poucos estados fazem, né? E também a gente não tem tanta doação assim de pulmão. O pulmão é um órgão bem difícil de conseguir a doação, não é fácil, né? O doador tem que estar perfeito. Exato. Então, assim, tudo vai afunilando, né? Às vezes tem o doador, mas não doa pulmão, não doa coração, né? Então, essas coisas precisam ser conversado, alertado à juventude, né? Os nossos jovens, que são o futuro do nosso país, né? Exato. É o futuro de todos nós, né? De todos nós, né? As novas gerações. Exatamente. Claro, e a gente agradece muito a sua participação aqui no Jornal da CBN Campo Grande. A gente está aí com 25 anos, falando dos 25 anos da Central de Transplantes, mas a gente sabe que em datas como agora no final do ano de festas, infelizmente muitas mortes ocorrem, principalmente por acidentes de trânsito, né? E esse é um momento difícil para as famílias, mas quando a família está nesse momento, a gente sabe que vocês têm equipes preparadas para ir lá conversar, para que essas pessoas também tenham um pouco de solidariedade com o próximo nessa hora, para entender que podem tirar outras pessoas, que aquela morte ela pode ter um outro significado, né? Ela pode tirar outras pessoas de uma situação muito difícil. Exatamente. Tem uma campanha do governo federal que diz que a morte ela pode
significar a vida de alguém. Olha né? só, Não é em isso. vão, né? Não é em vão. Não é em vão, Exato. né? E nós somos finitos, né? Exato. Mas a gente pode deixar algo que faça bem e que continue na vida de outras pessoas, né? Exato. Mudando o destino de uma família, o destino da pessoa, né? A gente precisa pensar, a gente precisa ser solidário, né? E falar mais sobre isso. A gente sabe que é um assunto difícil, delicado, mas precisa ser conversado, né? Precisa, e se não conversar, realmente vai, vamos dizer, naquele momento fica muito difícil a família tomar uma decisão. Claire, obrigada, viu, pela sua participação aqui no Jornal CBN Campo Grande. Um excelente final de ano para você. Obrigada pela oportunidade, né? Espero que o ano que vem eu possa trazer números melhores, né? E mais uma vez agradeço a todas as famílias, né, que dizem sim naquele momento tão difícil, né? E agradecer que se não fosse o sim deles, realmente todo esse sistema não existiria, né? Então, muito obrigada. Minha gratidão maior sempre vai ser para as famílias e o maior respeito pelo doador.